Meus amigos, para esta live, eu fiz uma pergunta bem, no mínimo, provocadora para vocês, né? Eita, que hoje ela tá pique, linda, verdade. Eu fiz uma pergunta bem provocadora. O pássaro da sua alma ainda canta? Eu disse, olha, é no mínimo instigante. E eu estou querendo resposta, eu estou querendo saber se o pássaro da sua alma ainda canta e como é que está esse canto. Estou querendo que vocês respondam. Que mande os coraçõezinhos, compartilhe essa live. Esse assunto é muito, muito legal. Estou bem feliz de trazer esse assunto aqui para vocês hoje. Então é o seguinte, ninguém vai me dizer se o pássaro da alma ainda canta? Cadê Keila? O seu canta bem? Nancildes? Olha, se você for parecido com Sísifo, provavelmente o pássaro da sua alma está bem silencioso. Não canta há algum tempo. Eu vou contar para vocês um pouco dessa história do Sísifo. Ele é um dos personagens mais interessantes da mitologia grega. Por quê? Porque ele era muito esperto, muito astuto. E com essa esperteza dele, ou exatamente por essa esperteza, ele vivia se metendo em encrenca. Então um dia ele fazia uma estratagema, no outro dia ele tinha que desmanchar, tinha que fazer outra coisa, estava sempre com encrenca. Aí o que foi que aconteceu? Um dia ele soube, por acaso, que Zeus tinha roubado, tinha raptado a Egina, filha do deus dos rios, do Ásopo. Então ele estava precisando de água. Nas terras dele, ele era o rei de Corintos, e na terra dele estava precisando de água. Então ele pensou, chamou o deus dos rios e disse que Zeus tinha raptado, ele disse que diria o paradeiro da filha dele, se em troca ele desse uma nascente de um rio para ele. Então Ásopo, deus dos rios, achou o acordo, ele estava precisando, querendo saber o paradeiro da filha, então ele aceitou a proposta, ele deu a nascente do rio para o Sísifo, e pediu e recebeu a nascente, deu a nascente do rio para ele. Aí tudo bem, ele ficou com a nascente do rio. Acontece que quando Zeus soube disso, Zeus é o deus dos deuses, o rei dos deuses, o grande senhor do Olimpo. Quando ele soube dessa delação, ele não gostou e simplesmente mandou a morte pegar o Sísifo, mandou buscar. Aí a morte foi atrás dele, mas ele era muito astuto, muito esperto. Quando a morte chegou, ele começou a conversar com ela e encantou e fez muitos elogios e pediu para colocar um colar nela. Aí a morte concordou e esse colar nada mais era do que uma coleira que manteve a morte aprisionada. Então pronto, ele se livrou da morte, ficou super feliz com a nascente dele, continuou a vida. Só que o que é que acontece? Não morria mais ninguém. Então, Plutão, que era o deus das almas, começou a ficar incomodado porque não subiam mais almas para ele cuidar. E o deus, o Marte, que era o deus das guerras, também ficou incomodado porque não podia, ele precisava da morte para poder fazer as guerras, ter os combates, senão não tinha guerra. Então, Platão descobriu que tinha sido ele e mandou
né, a morte novamente pegar ele, né? Ele soltou a morte, né? Plutão soltou a morte, mandou a morte levar ele direto para o inferno. Quando a morte chegou, pegou ele de surpresa. A única coisa que ele pôde fazer foi pedir à mulher dele para não sepultar o corpo dele. E ele foi para o inferno direto. Quando chegou lá, ele foi conversar com Plutão, porque ele disse que a mulher dele tinha traído ele, não tinha feito o sepultamento dele, não tinha feito os funerais, e ele queria uma oportunidade para voltar à Terra só para cumprir os ritos fúnebres e depois ele voltava. Então foi concedida essa permissão a ele e ele foi. Quando ele chegou lá, ele retomou o corpo dele e simplesmente ele saiu, não voltou mais, continuou a viver naquele corpo. E ele passou então a se esconder, porque aí ele ficou com medo da morte. Mas passou um tempo, a morte encontrou ele de novo e levou ele direto para o inferno. Quando ele chegou no inferno, o que foi que o Plutão fez? Deu para ele a seguinte sentença. Todos os dias ele pegava uma pedra enorme e rolava aquela pedra até o topo de uma montanha. Mas quando chegava lá, a pedra escorregava até descer e ele tinha que começar tudo de novo. Então não tinha jeito dele se livrar. Ele subia com a pedra e a pedra voltava. Subia com a pedra voltava. E essa situação até o final dos tempos. Então não tinha jeito. Então, eu estou contando essa história que é para saber se nós, se vocês, alguns se identificam com essa síndrome, né, do Sísifo. Se identifica é por conta própria, porque Plutão não nos deu sentença nenhuma, ele não tem nada a ver com isso. Mas o que é que acontece muitas vezes? Como é que a gente pode se identificar com essa história? Muitas vezes a nossa vida é um eterno recomeçar. É como aquela pedra que ele levava até a montanha, quando vai chegando no topo, volta para a base de novo. Então, muitas vezes a nossa vida é um eterno recomeçar. A gente começa algo e antes que chegue em um bom resultado, aquilo volta para a gente recomeçar novamente. Muitas vezes nós valorizamos mais o esforço do que a conquista. Então é só o esforço de subir a pedra, não conquista mais nada e a gente volta. Robert, boa noite. Júnia, Érica, alegria ter todos vocês. Então muitas vezes nós estamos sabotando os nossos esforços, não terminando o que a gente começa, né? É uma rotina diária, sem sentido próprio, sem um propósito, só com muito esforço. É aquilo, a gente nasce, cresce, trabalha e morre e às vezes não sabe nem porquê e nem para quê. Então, meus amigos, boa noite para quem está chegando. Se você ainda não segue o nosso Instagram, Nazildes Érica Lobo, começa a seguir, tem muito conteúdo legal para você. Uma alegria ter todos vocês aqui, Conceição, legal sua presença, grata. E eu comecei perguntando nesta live se o pássaro da sua alma ainda canta. Boa noite, Júnior. Se o pássaro da sua alma ainda canta. Então, se o pássaro da sua alma canta, coloca aí e me diz como é esse canto, porque eu estou querendo saber. Então, meus amigos, o que é que acontece? Quando nós nascemos, nós trazemos dentro de nós um eu ilimitado. Esse eu ilimitado é uma essência do superior que vem dentro da gente. Então, esse nosso eu ilimitado, ele traz uma verdade essencial para todos nós. E essa verdade é: eu mereço ser amado, eu mereço ser amada. Então eu quero que vocês gravem isso, eu vou procurar ser muito didática. Então nós nascemos com um eu ilimitado e ele traz essa verdade essencial: eu mereço ser amado.
sem qualquer condição. Todas as pessoas que chegam nessa terra, chegam com essa verdade essencial: eu mereço ser amada. E o que é que acontece? Com o nosso processo de construção, considerando desde a fase uterina até quando nós completamos aí 5, 6, 7 anos, nesse processo de construção nós vamos absorver mensagens de todo o ambiente, de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Mensagem dos nossos pais, dos responsáveis, de igreja, de escola, de amiguinhos, de pessoas que cuidam da gente. Então, essas mensagens que nós recebemos do ambiente, de parentes, né, de conhecidos, essas mensagens, elas vão estruturando o nosso sistema de crenças. São essas mensagens que nós recebemos na infância que estruturam o nosso sistema de crença e forma, né, o que nós chamamos de personalidade. Então, nesse momento que nós estamos formando o nosso sistema de crenças, nós estamos construindo a nossa autoimagem. A nossa autoimagem está sendo construída aí. E o que é a nossa autoimagem? Nada mais é do que o nosso retrato mental. A nossa autoimagem é o retrato mental que nós temos na nossa mente, que diz quem somos nós. É como eu me vejo, como eu acredito que eu sou. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa determinada, se eu acho que eu sou uma pessoa criativa, se eu acho que eu sou uma pessoa inteligente, é a autoimagem que nós temos dentro de nós. Se eu acho que eu sou uma pessoa tímida, se eu acho que eu sou uma pessoa que não tem muita iniciativa, tudo isso é um retrato mental, é a nossa autoimagem, é o retrato que nós temos de nós mesmos, na nossa mente. Só que essa autoimagem, no final das contas, ela é uma crença, ela é uma crença de identidade. No nosso processo de construção, nós fomos acreditando que nós somos aquele retrato mental. E com o tempo, o que é que acontece? Esse retrato mental, essa autoimagem, ela passa a ser um filtro. Ela é um filtro e eu passo a enxergar o mundo através desse filtro. É por isso que nós não enxergamos o mundo, não enxergamos as pessoas como elas são. Nós enxergamos o mundo, enxergamos as pessoas de acordo com o que nós somos, porque nós colocamos em tudo que nós entramos em contato o filtro da nossa autoimagem. Então, o meu retrato mental é um filtro. Aquilo que está de acordo com o que eu acredito, que está de acordo com esse filtro, passa. Aquilo que não está, eu já rejeito. Então, é assim que a gente experimenta o mundo. Então, o que é que acontece? Eu posso experimentar o mundo de uma forma que o mundo me devolva a verdade essencial, que é: eu mereço ser amado. Se eu acredito, né, sobre mim mesma essa verdade, que eu mereço ser amada, então é essa verdade que o mundo vai me devolver. Então, se as mensagens que eu recebi na minha infância, de meus pais, de responsáveis, de cuidadores, de igreja, do ambiente, foram positivas e eu interpretei essas mensagens como positivas, porque elas podem ter sido positivas e eu ter interpretado como negativa, então é com essa crença que eu vou experimentar o mundo. É com essa verdade essencial: eu mereço ser amada. Esse é o meu filtro para experimentar o mundo. Então, o que é que acontece? Com este filtro, eu vou enxergar o mundo como um lugar amoroso, como um lugar abundante, como um lugar próspero, como as pessoas sendo amigáveis, que tudo flui para um bem maior. Por quê? Porque é isso que está no meu coração, é isso que está na minha autoimagem. Então eu experimento o mundo com essa verdade essencial. Então aqui o que é que a gente diz? O pássaro da tua alma, ele apresenta um belo canto, porque ele está de acordo com essa verdade essencial.
É aquela história de um homem que ia se mudando de uma cidade para outra e foi atravessar um rio. Eita, mas tá lindo. Obrigada esses filtros do Instagram, eu amo. Então, o que é que acontece? O homem vai atravessar o rio. E aí o barqueiro, ele tem um barqueiro para ajudar a atravessar e ele pergunta àquele barqueiro: meu amigo, como são as pessoas do lado de lá? Ele estava se mudando para outra margem. Aí a pessoa perguntou: como são as pessoas que você deixou? Aí ele disse: olha, são pessoas maravilhosas, são pessoas super prestativas, vizinhos assim incríveis, gente muito boa. Aí ele disse: pois é exatamente essas pessoas que você vai encontrar da outra margem, elas são exatamente assim. Por quê? Porque eu estou levando para lá quem eu sou, o meu filtro. Então, se onde eu vim as pessoas eram assim, para onde eu vou encontrar pessoas desse mesmo jeito. Faz sentido para vocês, gente? Estão entendendo? Estou sendo clara? Quem quiser fazer pergunta, faça. Quem ainda não segue esse Instagram maravilhoso, siga. Super legal. Mas só o que é que acontece? Nós vivemos num mundo de dualidade. A Terra é um lugar de dualidade. Nós enxergamos as coisas em polos, sempre em dois polos. É o céu e o inferno, é a luz e a sombra, é o bem e o mal. Isso existe para que nós possamos conhecer. Se nós só conhecêssemos o bem, nem saberíamos que existia o mal. Se só conhecesse a nossa luz, não saberíamos que temos sombra. Faz sentido, a vibração da pessoa é essencial. Com certeza, Andréa. Então, nós enxergamos as coisas com dualidade, que é para poder nós conhecermos, porque se a gente só vê um lado, a gente não conheceria o outro. Então vem o bem, o mal, né? O céu, o inferno, a luz. Nós mesmos somos uma dualidade, temos luz e temos sombras. Todos nós temos luz e temos sombra. Boa noite, Léo, seja muito bem-vinda. Então, nesse mundo de dualidade, existe a polaridade da verdade essencial. A verdade essencial é: eu mereço ser amado. E qual é o polo oposto dessa verdade? É o medo fundamental, que é: eu não mereço ser amado. Eu não mereço ser amada. Então, veja que tem, em um polo eu tenho uma verdade essencial, eu mereço ser amada. E no outro polo eu tenho um medo fundamental, eu não mereço ser amada. É a mesma coisa de eu conhecer o bem, de eu conhecer o mal, de eu conhecer minha luz, de eu conhecer minha sombra, é eu saber que existe essa dualidade. Então, quando essa dualidade, esse lado, eu mereço ser amada, ela pertence ao eu ilimitado. E o medo fundamental, que diz que eu não mereço ser amada, pertence ao ego. Então isso foi uma construção nossa. Então, no mundo da dualidade, eu posso experimentar o mundo de forma que ele reflita o meu medo. Eu posso experimentar o mundo de forma que ele reflita a minha verdade fundamental, que é eu mereço ser amado, mas eu também posso experimentar o medo de forma que ele reflita o meu medo fundamental. Eu não mereço ser amada. E com esse filtro, o que é que vai acontecer? Eu vou ver o mundo como um lugar sombrio, como um lugar solitário, como um lugar escasso, um lugar onde as pessoas são arrogantes, são descorteses, porque aí eu estou enxergando as pessoas a partir da minha sombra e não da minha luz. Eu estou enxergando a partir da polaridade do medo fundamental que diz que eu não mereço ser amado. Então, quando eu saio para o mundo apoiado nessa crença de que eu não mereço ser amada, então é claro que o que eu vou encontrar, o que eu vou receber de volta é a falta de amor. E aí, o que é que eu vou enxergar quando eu experimento o mundo
a partir dessa dualidade de que eu não mereço ser amado, quando eu estou apoiado no medo fundamental. Aí, claro que eu vou enxergar as pessoas como avarentas, descorteses, né? Arrogante e por aí vai. Aí é o outro lado da história da travessia do rio. O homem ia atravessar o rio e o barqueiro veio ajudar e ele perguntou: olha, eu estou me mudando, estou saindo da cidade onde eu estava e estou indo para aquela outra margem. Como são as pessoas na outra margem? E ele disse o seguinte: como eram as pessoas que o senhor deixou lá atrás, na outra cidade? Ah, eram pessoas muito brutas, arrogantes, miseráveis. Aí ele disse: pois são exatamente essas pessoas que você vai encontrar do outro lado do rio. Por quê? Porque ele vai aplicar o mesmo filtro. O mesmo filtro, o mesmo medo fundamental que ele está vendo aqui, ele vai aplicar do outro lado. Ok, gente? Boa noite. Vocês que estão entrando. Alegria estar com todos vocês aqui. Muito bom. E agora que você viu essas dualidades, a forma de enfrentar o mundo, a partir do teu eu ilimitado, com a verdade essencial que você merece ser amado, ou do lado oposto da dualidade, do medo fundamental que você não merece ser amado, eu repito essa pergunta que não quer calar. Como está o canto do pássaro da tua alma? Ele está sereno, ele está silencioso, ele está gritando? Como é que é isso? Aí você pode dizer assim: Nasilde, explica isso melhor, porque eu não estou sabendo o que é que significa esse canto do pássaro. Essa coisa do pássaro da alma, né? Eu li num livro que a Louise Hay escreveu juntamente com Robert Haldane, A Vida Ama Você. É um livro super interessante e ele traz esse conceito do pássaro da alma. Então achei muito interessante, vou dizer para vocês o que é que significa. Então o Robert Haldane, que é o coautor desse livro com a Louise Hay, ele diz o seguinte, que os bebês, quando eles nascem, os bebês pequenos, né? Eles ainda não se identificaram com o corpo. Por isso que um bebê, você colocar ele no espelho, ele sequer sorri para o espelho. Né? É uma metáfora linda, pássaros da alma. Eu adoro isso, sou encantada por essa metáfora. Porque o que é que acontece, André? Quando os bebês são pequenos, eles ainda não se identificaram com o corpo. Então, eles nem sorriem para o espelho. A gente coloca um bebê na frente de um espelho, eles não sorriem para o espelho. Então, segundo o autor, eles são como pássaros da alma. Eles voam sobre o corpo, mas ainda não pousaram no corpo. Ainda não se identificaram com esta matéria. Então, eles são pura consciência. Naquele momento ali, não há noção do eu, do ego, né? Então eles ainda não têm uma autoimagem, eles ainda não construíram uma persona, uma máscara, né? Eles ainda não têm neuroses, eles estão plenos, como diz o autor, da bênção original do espírito. Então eles só se identificam até o momento com a sua face original, que os budistas chamam da face da alma. Então esse é o bebê que chega trazendo o seu eu ilimitado, que ainda não construiu uma persona, ainda não construiu uma máscara, não tem uma autoimagem, ele ainda não formou essa autoimagem, não está nem ouvindo ainda o que é que as pessoas que mensagens estão transmitindo, né? Então eles não têm neurose ainda. E aí, esse é o primeiro estágio do pássaro da alma, é o seu eu ilimitado, que ama você incondicionalmente. Aqui, o pássaro da tua alma está pleno, cantando a plenos pulmões. Tá certo? Oi, Renata, seja bem-vinda. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Exatamente. Porque a gente vê as coisas, como eu falei no início,
a partir do filtro que é a nossa autoimagem. Nós fomos constituídos, fomos recebendo mensagens negativas ou positivas do ambiente, dos nossos pais, responsáveis, cuidadores, igreja e tantas outras, amigos. E a partir daí nós fomos construindo a nossa autoimagem. E uma vez construída, essa autoimagem é um filtro. Olhamos o outro através desse filtro da nossa autoimagem. Por isso que as coisas não são como são como nós vemos e como nós atraímos, né? Então, gente, se vocês quiserem perguntar, deixando alguma dúvida, pode ficar à vontade, viu? Quero interagir com vocês, quero conversar, pedir que quem ainda não segue esse Instagram me siga. E estou bem feliz de estar aqui, nessa segunda-feira com vocês. Rosimeire, prazer. Então, a gente viu o primeiro estágio do pássaro da alma, que é o bebê. Vamos ao segundo estágio. Aqui, quem já beijou o espelho? Quem lembra de ter beijado o espelho quando criança? Porque eu sei que adulto você deve beijar direto. Vai se olhar, se acha bonito, dá um beijo no espelho, né? Mas eu quero saber, bebê, por volta de 3, 4 anos, talvez você nem lembre. Hoje você lembraria, a Sofia lá em casa vive beijando o espelho, né? Sujando inclusive, né? Porque já tem 9 anos. Mas aos 3 anos, com certeza nós não podíamos ver um espelho que a gente queria, né? Ficar ali contemplando aquele espelho, mas hoje muita gente não lembra. Eu, por exemplo, não lembro. Eu nunca beijo, Ana Clélia. Eu quero saber, nunca beijou, nem quando criança, 3 anos. O que é que acontece? Entre os 15 e os 18 meses, as crianças começam a se identificar com a própria imagem no espelho, né? Como definiu Lacan, grande psicanalista. Elas começam a se identificar. Mas é por volta dos 3 anos que elas se tornam amiga do espelho. Aos 3 anos, o espelho é um amigo nosso. Aí o que é que acontece? A gente aos 3 anos descobre que a gente tem um corpo, que a gente tem uma identidade. Então, só que aqui é a fase da gente fazer careta, é a fase da gente gostar do espelho, beijar. Foi o primeiro presente que eu pedi, olha aí, já tinha 4 ou 6 anos, eu amo o espelho. Natalina não lembra. Aos 3 anos, normalmente, nós não lembramos. Então, o que é que acontece? Mas se você observar um sobrinho, se você observar um filho, você vai ver que ele gosta de beijar o espelho, sorri para a imagem dele diante do espelho. Então, quando ele tem 3 anos, 4 anos, ele gosta dessa brincadeira. Então, é a fase que ele gosta de se esconder, né, inventar brincadeira, que é a fase dele beijar o espelho. Agora eu beijo direto, tá certo. Então, ninguém lembra de algum sobrinho que beija o espelho? Então, esse aqui, nessa idade, quando essa criança está se identificando com o corpo, sabendo que ela já tem um corpo, que ela está beijando o espelho, o pássaro da alma dela continua cantando. Por quê? Porque aqui ela ainda tem leveza, ela está ainda se formando, ainda é muito inocente. Marcelo, boa noite. Então aqui o pássaro canta, ainda canta leve, canta bonito, super tranquilo. Meu neto de 7 meses já beija e fica contemplando. Olha aí, viu? Que legal. Já começa a se identificar e já começa a beijar o espelho. E o pássaro da alma cantando. E aí o que é que vocês acham que vai acontecer mais na frente? Depois que terminou aquele nosso processo de construção da autoimagem, depois que absorvemos tudo, e aí começamos a usar esse filtro, crescemos. E aí o que é que acontece? Para muitas pessoas,
quando cresce, dependendo das mensagens, como foram absorvidas essas mensagens, né, da infância, o pássaro da alma, que é a nossa verdadeira natureza, ele ainda canta. Mas para algumas pessoas é difícil ouvir essa canção. Muitas vezes são os gritos estridentes, né, de uma autoimagem, de um ego, que às vezes se sente isolado, se sente assustado. Então aquela beleza, às vezes a gente ainda enxerga no espelho, mas ela às vezes está distorcida pela nossa autocrítica. Então é aqui que a gente começa a ver e a se perguntar se o pássaro da nossa alma ainda canta, ou se a nossa autoimagem, se o nosso filtro está encobrindo esse canto. Se esse canto está estridente demais, né? Cadê aquela beleza que um dia nós enxergamos? Então o nosso ego pode estar se sentindo isolado, assustado e fazendo com que esse canto não seja tão belo. Então agora eu quero saber de vocês quem é. Amigo Hugo, boa noite, cadê o Hugo? Quem de vocês acha que o pássaro da sua alma está cantando e como? Como é que está o canto do pássaro da sua alma? Ele está pleno? Ele está mais emudecido? Faz uma reflexão. Ele poderia estar melhor? Você está se sentindo pleno? Porque o que é que acontece aqui? Aqui, neste momento, quando nós sentimos que o pássaro da nossa alma não está cantando de uma forma que esse canto esteja agradando a nós mesmos, o meu pássaro é cantador. Com certeza, Keila, conheço teu pássaro, é mesmo. O que é que acontece? Muitas vezes, o que surge aqui é o medo, é o mito da inadequação. O meu está pleno. Legal, Natalina. Surge o mito da inadequação, é o terceiro estágio. Quando surge o mito da inadequação, eu estou sentindo pleno. Isso, Meig, legal lhe ver por aqui. Quando nós nascemos, nós vimos que a gente traz um eu ilimitado dentro de nós. A nossa essência verdadeira, que traz uma verdade essencial, eu mereço ser amado. Aí a gente viu que as mensagens negativas da nossa infância, ou assim interpretada, porque às vezes elas não foram negativas, mas nós podemos ter interpretado assim, traz um medo fundamental. Eu não mereço ser amado. Eu estava um tanto quieta, mas esses dias soltou a voz de vez. Legal. Então, o que é que esse medo fundamental vai trazer? Ele vai trazer a autocrítica. Então, eu já tenho um medo fundamental, estou olhando o mundo a partir desse medo. O meu é barulhento, cantador, é mesmo, Júnior? O importante é que não fica calado. Meu pássaro está cantando bem animado. Opa, Andréa, super legal. Está mesmo, que eu lhe conheço. Então, esse medo fundamental, ele vai trazer autocrítica. Olha, se eu já tenho um medo, já estou olhando o mundo através do filtro de um medo, aí isso vai trazer autocrítica, e daí surge o mito da inadequação. Aí aqui o que é que acontece? A gente esquece o pássaro da alma, né? O nosso eu ilimitado vai se transformar no símbolo do medo, um símbolo da nossa sombra. E aí o que é que acontece? O que é que o mito da inadequação vai trazer para a gente? Ele vai trazer crenças de identidade limitantes. Por exemplo, eu não sou bom o bastante, eu não sou forte o suficiente, eu não sou inteligente, eu não sou interessante o bastante, eu não sou bem-sucedido, eu não sou criativo o suficiente, eu não sou bonito o bastante, eu não sou magro o suficiente. Tudo muito absoluto.
vai trazer algumas crenças de identidade, porque essas crenças que junta com o sou é uma crença de identidade. Então, eu não sou bom o bastante, é uma crença de identidade, né? Que muitas pessoas têm, é uma crença muito comum. Então, essa crença, ela faz parte do mito da inadequação. Eu não sei se algum de vocês tem essa crença ou conhece quem tem qualquer desse tipo de crença. Mas essa crença é trazida por quê? Por essa polaridade do medo fundamental que traz a autocrítica. Então a gente começa a trazer crítica para cima da gente. E a crítica a gente sabe que ela é um processo que ela não vai provocar uma mudança positiva. Ela vai provocar sempre uma mudança negativa, né? Então essa crença não sou bastante, ela é a mais comum, representa todas, porque se eu digo que eu não sou criativo bastante, que eu não sou forte o bastante, que eu não sou bonito bastante, que eu não sou magro bastante, tudo isso vai culminar em não sou bom bastante. De acordo com a perspectiva pessoal, com certeza. Então o que é que acontece? A gente tem que analisar assim, eu não sou bom o bastante para quê? Para construir a Capela Sistina? Provavelmente não, mas o Michelangelo já construiu, já está pronta, não é? Era a missão dele, era propósito dele. Aí, não sou bom bastante para pintar como Picasso, para cantar como os Beatles, Mozart. Então, assim, a gente termina vendo que essa crença, ela é altamente sabotadora e é tão improdutivo esse mito da inadequação quanto rolar da pedra do nosso herói, do Sísifo, porque não vai te levar a lugar nenhum, né? Porque o mito da inadequação, ele quer levar à perfeição, e a perfeição nós sabemos que ela é inatingível. Nós não viemos aqui na Terra para tentar ser perfeitos, para buscar a perfeição. A perfeição é um processo, nós estamos caminhando em busca disso, mas não somos perfeitos. Então nós vamos construindo as coisas como podemos, com os recursos que temos. Um dia se chega na perfeição, mas ela não deve ser a nossa meta ao fazer qualquer coisa, porque é inatingível. E, sobretudo, totalmente desnecessário, porque isso não tem a ver com o teu propósito de vida. Então, se você imaginar, por exemplo, qualquer desses artistas que eu falei, com certeza eles tinham coisas que só você sabe fazer. Pode ser muito bom em uma coisa, mas totalmente inadequados em outras. Então, uma coisa é certa, nós somos totalmente inadequados para fazer determinadas coisas. Se eu for me aventurar no mundo da matemática, estarei passando um atestado de incompetência, porque, pense, é só mesmo somar e dividir se for número sem ser quebrado e pequeno, porque não tenho muito habilidade. Então essa crença de não sou bom o bastante, ela termina nos limitando por isso. E aí o que é que acontece? O mito da inadequação, a gente vai observar que ele não tem nada a ver com o pássaro da alma, com a nossa verdade essencial, que é eu mereço ser amado. Então, se eu mereço ser amado, se eu acredito nisso, então eu sou bom o bastante. Eu sou bom o bastante para qualquer coisa que eu queira me dedicar, que eu queira fazer, que faça parte do meu propósito de vida. Não somos perfeitos, de forma nenhuma. Então, se eu supero isso, se eu esse mito da inadequação, ele não tem nada a ver com o pássaro da alma. Ele, na verdade, é uma desvalorização adquirida. A gente adquire esse mito. Ele pertence a uma autoimagem que a gente incorporou lá na infância e que só foi reforçada na vida adulta.
Então, a gente segue com essa autoimagem incorporada, dolorosa, até que a gente decide, que a gente diz assim, eu quero me livrar disso, eu quero me curar dessa autoimagem, né? Deve existir outra maneira de viver. Aí a gente larga, né, essa mania de querer ser perfeita, coisas inatingíveis, porque muitas vezes essas coisas inatingíveis que a gente quer são apenas sonhos de fuga. Eu não vou cantar, mas sou boa no que faço. Não sei cantar. Ok? Eu não sei se vocês já ouviram me falar dos sonhos de fuga, né? Mas o que é que acontece com os sonhos de fuga? O sonho de fuga é muito interessante. Muitas vezes a nossa vida está parada, nós não estamos realizando nada, não estamos em busca dos nossos sonhos, estamos nos conformando com o status quo que está ali, mas aí a gente começa a sonhar. E a gente sonha coisas assim que nós sabemos com certeza que não vamos realizar. Então os sonhos de fuga, eles são muito interessantes. Às vezes a gente pega um sonho lá na infância, que eu tinha um sonho de ser bailarina. E aí hoje eu estou aqui nessa idade, mas aí eu sempre fico sonhando com aquele sonho, como se um dia eu fosse realizar aquele sonho. Então eu tenho um sonho de fazer uma viagem, eu quero conhecer Cancún, por exemplo, e eu fico imaginando aquele sonho, mas eu não estou fazendo nada para aquele sonho acontecer, cheio de dívidas, mas aquilo eu fico pensando, projetando. Então é um amor que ficou lá no passado e meu casamento está ruim, eu fico pensando naquele amor, sabendo que nunca vou realizar aquilo ali. Então isso é o que eu chamo de sonhos de fuga. Né? Vou ter, não entendi, Renata, tu vai ter o quê? Então o sonho de fuga, a gente sabe que a gente não vai realizar, mas o que é que acontece? Ele te acalma, ele te dá uma perspectiva, naquele momento ali tu se sente feliz, como se estivesse realizando algo, feliz na ilusão. Metas impossíveis são autossabotagem, exatamente. E são sonhos de fuga. Então, uma coisa que eu sempre digo é assim, tem cuidado com o sonho de fuga, porque o sonho de fuga, ele traz um prazer, ele te deixa feliz. Um dia eu vou realizar, mas você não está fazendo nada aqui para realizar. Não tem nada que indique no mundo prático, nem no mundo das vibrações, na metafísica, que você vai realizar. Então isso é sonho de fuga, que é um grande sabotador dos nossos resultados. Então, gente, como é que nós superamos esse mito da inadequação, da gente ver o mundo pelo filtro do medo e da autocrítica? Mulher, tenho vários sonhos de fuga. Pois é. Tem muita gente que tem sonho de fuga. Dizem que ajuda a viver, né? Já que eu não realizo, pelo menos, eu sonho, né? Mas a gente tem que ver que eles tendem a sabotar os nossos resultados. Então, sonho de fuga é um pensamento ilusório, exatamente, Andrea. Sonho de fuga é pura ilusão. Nós precisamos identificar mesmo o que é um sonho, que a gente pode transformar em um objetivo, que a gente pode transformar em uma meta e perseguir, e o que é apenas um objetivo de fuga. Normalmente o objetivo de fuga, nós temos esse objetivo há 10 anos, há 20 anos, e nós nunca demos um passo para concretizar esse objetivo. Por quê? Porque na verdade é um sonho de fuga. Então ele passa anos ali, mas a gente não faz nada para concretizar. Então se você tem algo que acha que é um sonho e nunca fez nada por ele, examina que pode ser um sonho de fuga. Não digo que é, mas tem algumas características de ser um sonho de fuga e ele é totalmente ilusório. Se for um sonho de fuga, é totalmente ilusório.
Então, a gente supera o mito da inadequação quando a gente está disposto a abraçar, mais uma vez, essa verdade essencial. Resgatar o nosso eu ilimitado, que tem a verdade de que eu mereço ser amado, de que eu sou boa o bastante para o meu propósito de vida, para o que eu vim fazer aqui. Porque nessa grande tapeçaria do universo, cada um veio colocar ali o seu pontinho. Naquela grande tapeçaria, teu pontinho de xadrez está lá. Tem uns que esse ponto é maior, extrapola algumas fronteiras. Tem outro que o ponto é menor. Mas se faltar aquele pontinho menor, que é o meu ou que é o seu, se a gente abrir bem e der um zoom, vai fazer falta. Então não importa o tamanho. Cada um veio com o serviço que deve entregar ao mundo. E essa é a nossa busca. Então por isso que somos bom bastante para o que viemos fazer aqui. Só precisamos resgatar essa verdade essencial. Mereço ser amado, a vida me ama e eu estou aqui para cumprir o meu propósito, para o serviço que eu vim entregar ao mundo. Então aqui é onde a gente recomenda os meus sei que são ilusórios. Pois é. E o que é que vocês acham de ter sonho de fuga? Oi, legal, Júnia. Grata, minha querida. Então, assim, sonho de fuga é bom? Olha, acalenta, mas não realiza. E uma das coisas que realmente faz o ser humano feliz, isso está na trilha da felicidade autêntica, trazida por Martin Seligman, é realizar. Todo mundo tem um lugar no grande quadro. Tem sim. A tapeçaria é construída por todos e não pode faltar ninguém. Quando falta um, a gente sente a falta daquele ponto. Isso pode ter certeza. Tem lugar para todo mundo e todo mundo tem algo a construir ali. Então é por isso que a gente prega muito o exercício, o trabalho com o espelho, de você resgatar essa verdade essencial de que você merece ser amado, de que a vida ama você, né? Assim, eu gosto muito de uma afirmação que eu digo assim: eu tenho os talentos necessários para a entrega que eu vim fazer ao mundo. Né? Eu tenho os talentos necessários para a entrega que eu vim fazer ao mundo. Então, eu não vim pintar, eu não vim cantar, eu não vim trabalhar com matemática. Então, eu sou bom bastante. Para aquilo que eu vim entregar ao mundo, que é o que me interessa, eu tenho os talentos necessários. Então, quando a gente tem essa afirmação, então a gente não tem essa preocupação. Trilha da felicidade autêntica. Legal, Júnior. Um dia a gente pode falar só sobre isso. Então, meus amigos, se vocês tiverem alguma pergunta, façam, porque eu gosto de deixar claro de que um conceito que a gente traga, que vocês realmente levem para casa. E o que eu quero que vocês levem hoje é a voltazinha do espelho, eu me amo, a vida me ama, eu amo você, eu tenho os talentos necessários para fazer minha entrega ao mundo. O mundo é um lugar maravilhoso. Porque se nós não escolhermos o que nós vamos afirmar, os nossos pensamentos automáticos escolhem por nós e afirmam aí o que quer, né? E a gente termina sendo responsável por isso. Então, meus amigos, se você ainda não me segue no Instagram, me siga. E eu quero dar um aviso para vocês, que é bem interessante. Eu me amo, joia. É libertador essas descobertas, com certeza, Célia. A gente está aqui para fazer essas descobertas, né? A gente está aqui, só um minutinho. Imagina, que a gente é como aqui um iceberg, só que só tem uma pontinha nossa descoberta. Muitos dos nossos processos, essa parte aqui, muitos deles está inconsciente. Às vezes a gente só tem essa ponta descoberta. E o trabalho de autoconhecimento é para descortinar todo esse iceberg. Por quê? Porque cerca de 95% dos nossos processos,
eles ainda estão inconscientes. E nós só podemos mudar aquilo que nós trazemos para a nossa consciência para ser trabalhado. Na hora que eu descubro uma crença limitante, eu trago do inconsciente e coloco aqui no consciente. Ah, agora eu já sei que eu tenho essa crença limitante. Então eu posso trabalhar nela para mudar. Mas enquanto eu não sei, ela fica lá sabotando, né? Sujeita a sabotar meus resultados, sem eu saber nem porquê. Oi, ok, Graça, amei essa live. Legal, gente, muito grato pela força. E eu quero aproveitar para dar um aviso. Segunda e terça-feira, a Érica vai dar uma aula pelo Zoom. Ela vai dar para o Clube VIP, mas vai ser aberta ao público, gratuita. Segunda e terça-feira, sobre depressão. O título vai ser A Dor da Alma Pode Ser Prevenida. A depressão não precisa se instalar. É um trabalho prévio, né? Antes que a depressão se instale. Então, daqui a 2 dias, vocês procuram o link na bio. A gente deve estar colocando amanhã ou depois de amanhã. Se quiserem se inscrever para essa palestra, né, pelo Zoom. Só vai fazer quem está inscrito, porque a gente vai mandar o link pelo Zoom, para o Zoom. Então, se você tem alguém conhecido, parente, é um tema que muita gente precisa. Não é tratar a depressão, é que ela pode ser prevenida. Então, vocês se inscrevem e divulgam. Vai ter um link na bio, Marcelo. Hoje ainda não está, mas amanhã ou no máximo, quarta de manhãzinha, a gente está colocando o link na bio para se inscrever para essa palestra pelo Zoom. Vão ser 2 dias, né? 2 dias, 2 horas cada dia. Ok, gente? Amei estar com vocês. Obrigada por me acompanhar numa noite de segunda-feira. Fico super feliz. Gratidão a todos. Ok. Vai ser pelo link. Então acompanha a gente. Muito grato. Desejo uma semana maravilhosa para todos vocês. Grata, Robert. Grata a vocês, gente, que me acompanharam. Amei estar aqui falando com vocês. Das próximas vezes, cheguem mais cedo. Quem chega na metade perde um bocado de coisa, porque 8 horas em ponto a gente começa, tá bom? E os assuntos, logo desde o começo, a gente já vai entrando no tema. Então, aguardo vocês, né? Sempre. Legal, gente. Um beijo no coração, que vocês fiquem com essa verdade essencial. Você merece ser amado, você merece ser amada. Beijo no seu coração e até o nosso próximo contato.